Ouviremos agora, então, a última exposição do dia de hoje, Dr. Fernando Borges Mânica, do Instituto Atuação. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente dessa sessão de audiência pública, excelentíssima senhora Sandra Quirot, subprocuradora-geral da República, senhores juristas, cientistas políticos, membros da classe política e representantes da sociedade civil organizada, o meu boa tarde. Para mim é uma honra ocupar nesse momento a tribuna deste Supremo Tribunal Federal para discutir um tema tão importante, que é o modelo de financiamento das campanhas políticas em nosso país. E me causa satisfação ocupar nesse momento essa tribuna, em primeiro lugar, por ver este Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, sendo palco para o debate franco e aberto de ideias, de temas relevantes para toda a nossa sociedade. Felizmente, o nosso direito, a nossa Constituição permitem que a democracia ocorra também no Poder Judiciário e na administração pública. E o STF tem servido claramente como exemplo de materialização desse processo democrático no âmbito do Poder Judiciário. Mas a minha satisfação é grande também por poder representar aqui uma entidade como é o Instituto Atuação. Uma entidade que foi criada recentemente por jovens universitários com um objetivo claro de promover o protagonismo cidadão com foco no combate à apatia social e no desconhecimento político. Portanto, participar desse debate hoje aqui, representando uma nova geração que vem dedicando seu tempo, seu talento e seus recursos para a reivindicação de direitos, é extremamente gratificante. A minha fala, senhor presidente, está dividida em 4 grandes prismas, por meio dos quais nós temos condições de enxergar o modelo vigente de financiamento eleitoral de campanhas. O prisma moral, o prisma econômico, o prisma social e o prisma cultural. Começando pelo ponto de vista moral, a questão a ser respondida é: por que uma empresa privada doa para uma campanha política? E essa questão não é retórica. O que eu quero saber aqui, e essa questão em que pese as brilhantes exposições que tanto colaboraram com o debate hoje, não foi respondida. Por que uma empresa doa para determinada campanha política? O jornal Folha de São Paulo, no começo desse ano, indagou 30 das maiores empresas doadoras para campanhas políticas. Por que você doa para essa ou para aquela campanha política? Das 30 empresas, as maiores doadoras de campanhas políticas desde 2002, 2 delas responderam, dizendo: a doação é feita para fortalecer a cidadania e impulsionar a evolução econômica e social. Outra empresa disse que as doações são em prol da democracia e do desenvolvimento econômico e social. Uma terceira empresa não respondeu à pergunta e disse meramente que os repasses são definidos por um comitê que analisa o histórico e a plataforma dos candidatos. 2 das 30 empresas sequer responderam e as outras 25 disseram algo como: as doações são feitas de acordo com a legislação eleitoral. Os dados dessa reportagem são sintomáticos e refletem algo que todos nós sabemos e acontece na maior parte das vezes, na maior parte das doações para campanhas políticas. A justificativa é a legalidade. E, às vezes, mais do que isso, a ausência de ilegalidade. Mas essa resposta não serve. Se estamos indagando aqui o motivo de fato por meio do qual elas doam, não pode ser a mera permissão legal que justifique, que fundamente essa resposta. É necessário, lógico, que investiguemos e que possamos ir além da mera legalidade. Portanto, é necessário avaliar, num primeiro momento, penso eu, senhor presidente, as justificativas apresentadas. Fortalecimento da cidadania e da democracia. Falso. Em primeiro lugar, o dinheiro doado para uma campanha eleitoral não busca qualificar nem fortalecer o debate político. Busca embalar ideias
e tornar as campanhas cada vez mais pirotécnicas, como disse o presidente César Brito, e consta da petição inicial da ADI 4650. Além disso, temos que ter em mente que o candidato não investe o dinheiro que arrecada para o fortalecimento do debate. Pelo contrário, o que ele busca é votos, ainda que em detrimento do debate político. Com relação ao desenvolvimento social e econômico, será que a doação para a campanha política fortalece o desenvolvimento social e econômico? É lógico que existe um mercado criado nas eleições. Esse mercado é grande, gera, enfim, empregos, muitas pessoas são envolvidas, e consome bilhões de reais, como foi muito bem exposto nas manifestações anteriores. Acontece que, talvez, isso também foi dito, esses reais ou esse valor pudesse ser investido em outros setores da economia que trouxessem muito mais benefícios para a coletividade. Não se discute aqui, nem se nega, que a democracia tem custo e precisa de investimento, mas o valor gasto pelos candidatos nas últimas eleições tem crescido exponencialmente, como também muito bem dito recentemente aqui, a níveis inaceitáveis. É preciso estabelecer, sim, um limite para o mercado de doações eleitorais, porque o próprio mercado certamente não estabelecerá. Mas, enfim, tentando responder a pergunta, quais seriam, então, os valores prestigiados pela doação empresarial a uma campanha política? Não encontro nenhum. Alguns foram mencionados aqui. Liberdade de expressão, na decisão libertária lá da Suprema Corte Americana, livre iniciativa. Nenhum deles no nosso ordenamento, numa análise séria, como faz com frequência o nosso Supremo Tribunal Federal, é capaz de fazer valer esses argumentos. O argumento normal que é utilizado para se afastar o pedido deduzido na ADI 4650 é a existência do caixa 2 e a falta do seu controle. Mas esse argumento também não é válido, porque o caixa 2 e o controle sobre esse caixa 2 deve existir independente do modelo de financiamento de campanhas adotado. Portanto, fica a pergunta, qual o fundamento pelo qual as empresas doam para uma campanha política? Eu sinto falta aqui, na tarde de hoje, da representação das entidades que doam para campanhas políticas. Não vi nenhuma entidade participando aqui, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, defendendo o seu ponto de vista, defendendo a possibilidade, a validade, os motivos pelos quais elas doam e querem permanecer doando. Ora, se a ideia é fortalecer o debate, fortalecer a cidadania, certamente essa discussão vale mais do que a doação de um punhado ou um caminhão de moedas para esse ou para aquele candidato. Do ponto de vista econômico, admitir a doação empresarial para a campanha política é reconhecer que o mercado livre tem condições de alocar recursos de modo mais eficiente que o Estado. Acontece que essa ideia típica do ideal libertário não é admitido nem mesmo no âmbito das relações econômicas. Ora, temos, por exemplo, a Lei 12.529, que reprime as infrações à ordem econômica, limitando aquelas que limitam a concorrência, que permitem a dominação do mercado, e assim por diante. Até os mais liberais sabem, hoje, que é preciso proteger o capitalismo dos capitalistas, por meio da intervenção estatal. O que dizer da necessidade de proteger a competição eleitoral do domínio empresarial? O fato é que o permissivo legal incentiva o candidato a buscar doações por empresas. E incentiva também as empresas a realizá-lo. Afinal de contas, é a racionalidade econômica que move a maior parte, se não todos, os players desse jogo empresarial e eleitoral. Não se está fazendo alusão aqui, necessariamente, à corrupção, que existe, todos nós sabemos, foi dito também na fala que me antecedeu, nem de desvios, nem de favores ilegais, mas o próprio processo eleitoral traz, o deputado Henrique Fontana mencionou isso, a necessidade do candidato buscar doação empresarial e a expectativa do empresário de ser procurado para fazer essa doação e a conveniência de realmente efetivá-la. Quanto maior a empresa, mais forte o candidato, maior a chance de doação. Dinheiro
voto traz dinheiro, dinheiro traz voto, é o ciclo vicioso da concentração de doações, tão bem ilustrado aqui na tarde de hoje. E mais um ponto de vista cultural. A cordialidade típica do nosso povo faz com que muitas vezes empresários sejam procurados lá em pequenos municípios, e no Brasil, mais de 4 mil municípios têm menos de 20 mil habitantes, sejam procurados para se filiarem a determinados partidos, ou mesmo para que sejam candidatos, com o objetivo não de obter pessoas que tenham aptidão, que tenham afinidade com a vida pública, mas sim porque eles têm poder econômico, porque são empresários e podem realizar doações por suas empresas ou mesmo autodoações. Racionalidade econômica, nos termos da legislação vigente, aliada à questão cultural brasileira, da cordialidade, do compadrio e, por vezes, da corrupção, desvirtuam o sistema eleitoral brasileiro, contaminando as relações empresa-candidato. Um dado interessante, senhor presidente, que não foi dito aqui, o Kellogg Institute for International Studies divulgou no ano de 2011 um dado curioso, interessante. Das empresas que doaram grandes quantias em eleições passadas, elas receberam, nos 33 primeiros meses pós-eleição, 850% do valor doado em contratos celebrados com o poder público. Dados do Kellogg Institute for International Studies. 850% de retorno em relação à doação, que, na verdade, devemos chamar, assim, de investimento, em campanhas políticas, em campanhas eleitorais. Por fim, uma questão social importante. A doação empresarial e a doação pessoal sem limite linear afasta o cidadão da política. Na medida em que o candidato e seu partido conseguem obter determinada quantia vultosa de recursos por meio do contato, da doação de 2 ou 3 pessoas jurídicas, eles deixam de ter necessidade de manter contato com as pessoas físicas, com o cidadão. Isso colabora, lógico, com a apatia social e transforma os cidadãos nessa primeira fase, na fase do levantamento de fundos para viabilização de uma candidatura, faz os cidadãos meros coadjuvantes. Excluídas as autodoações e doações de um candidato para outro, o número de pessoas físicas que doam no Brasil é irrisório. Pegando como exemplo a candidatura da presidente eleita, Dilma Rousseff, 2% dos valores arrecadados por doações foram realizados por pessoas físicas. 1.800 pessoas físicas doaram para a campanha da presidente eleita Dilma Rousseff. E um doador, dentre essas pessoas físicas, doou quase metade de tudo que ela arrecadou em doações por pessoas físicas. A título de ilustração apenas, nos Estados Unidos, todos sabemos os exemplos das campanhas recentes, o presidente Obama conseguiu dezenas de milhões de doações abaixo de $250. Não restam dúvidas, portanto, que a independência do financiamento de campanha em relação ao cidadão contribui para um quadro de apatia social que precisa, sim, ser alterado neste país. O combate à apatia social é uma das missões do Instituto Atuação aqui representado. E uma das formas de combate a essa apatia é envolver o cidadão na campanha eleitoral, por meio de doações pequenas, com teto máximo e linear, que obrigue o candidato a buscar um amplo apoio social e não meramente o apoio econômico. Por isso, aqui se defende o fortalecimento do financiamento público de campanha, somado ao financiamento privado por pessoas físicas com limite linear de doação. Além dos valores, isonomia, democracia e república, todos os sujeitos envolvidos, partidos políticos, empresas e cidadãos, serão beneficiados, senhor presidente, com a procedência da ADI 4650. A procedência da ADI em referência não é panaceia para todos os problemas do processo político-eleitoral brasileiro, mas certamente é um passo importante. Muito obrigado. Agradecendo essa derradeira fala do Dr. Fernando Borges Mânica, do Instituto Atuação,
eu comunico que essa primeira etapa dos trabalhos resta encerrada, esse primeiro dia de audiência. Nós prosseguiremos no dia 24 de junho, da próxima segunda-feira, às 14 horas, com novos expositores. Mas, de toda maneira, tantos quantos advogam aqui, no Supremo Tribunal Federal, que tem na maior gama do seu contencioso esses processos objetivos, o importante para a nossa Corte é que as nossas decisões tenham legitimação democrática, tenham a confiança do povo, mas que, para isso, aqui já foi dito hoje, é preciso que o povo seja ouvido, a sociedade seja ouvida. O falecido professor Mauro Capelletti dizia que um Estado ideal de direito seria aquele em que os consumidores do direito poderiam participar do processo de formação da ordem normativa. E é mais ou menos isso que ocorre aqui com as audiências públicas, que antecedem os processos objetivos de declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, porquanto a voz do tribunal, de alguma forma, refletirá também a voz da sociedade. Então, agradeço muitíssimo a colaboração que tiveram. Cada palavra aqui terá uma influência muito importante na decisão da Suprema Corte e eu convido-os para a segunda etapa dessa audiência pública que se realizará na segunda-feira que vem, a partir das 14 horas. Muito obrigado. E este convite também fica estendido a você, amigo da TV Justiça. Você acompanhou ao vivo esta audiência sobre o sistema de financiamento de campanhas eleitorais. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa daqui a pouco. E vale a pena sempre reforçar. A continuação da audiência pública, marcada para o próximo dia 24, você acompanha aqui na TV Justiça ao vivo. Obrigado pela companhia e permaneça conosco, como sempre, aqui na TV Justiça.